Você não está travado porque o mundo te bloqueou. Você está travado porque ainda aceita viver abaixo da força que já existe dentro de você. A maioria das pessoas passa a vida esperando um sinal, uma chance, uma melhora, um milagre emocional que finalmente as coloque em movimento. Mas quem domina a própria vida não espera permissão. Decide, age, avança. O estoicismo não foi feito para gente fraca, distraída e dependente da aprovação alheia. Foi feito para quem está cansado de se arrastar e quer recuperar comando, clareza e presença. Sua vida começa a fluir quando você para de mendigar certeza e assume postura. Quando você corta o excesso, suporta o desconforto e faz o que precisa ser feito sem negociar consigo mesmo. Nada muda quando você se trata como vítima do tempo, das pessoas e das circunstâncias. Tudo começa a mudar quando você se trata como autoridade sobre a própria mente. É isso que estas regras estoicas fazem. Elas não te prometem uma fantasia fácil. Elas te devolvem eixo, firmeza e direção. E quando isso acontece, o caos perde força, a dúvida perde voz e a sua energia para de vazar em lugares inúteis. Você volta para o centro. Você volta para o controle. Você volta para si. E quando alguém volta para si com disciplina, lucidez e coragem, a vida deixa de emperrar e começa a responder. 1. Pare de esperar motivação. A primeira regra estoica que faz sua vida começar a fluir rapidamente é simples, dura e libertadora. Pare de esperar motivação. Motivação é instável, emocional e vaidosa. Ela aparece quando quer, some quando quer e ainda faz muita gente acreditar que só vale agir quando existe entusiasmo. Mas a vida de quem cresce não é construída em cima de entusiasmo, é construída em cima de decisão. Você não precisa se sentir pronto para começar, precisa começar para criar força. Esse é o ponto que quase ninguém aceita. A pessoa espera vontade para treinar, espera ânimo para trabalhar, espera inspiração para mudar de vida. E enquanto espera, perde dias, meses e anos alimentando a própria estagnação. O estoico enxerga isso com clareza. Ele entende que emoção não pode ocupar o trono da existência. A ação precisa liderar. A mente acompanha depois. Quando você age mesmo sem vontade, envia um recado brutal para si mesmo. Eu não sou escravo do meu humor. Eu não dependo do clima interno para cumprir o que deve ser feito. Esse tipo de postura gera respeito próprio. E respeito próprio é uma energia que reorganiza sua vida por dentro. Muita gente se sente fraca porque vive se traindo em pequenas promessas quebradas. Diz que vai começar e adia. Diz que agora vai e recua. Diz que merece mais e continua aceitando menos. A consequência disso é corrosiva. A autoconfiança desaba. A identidade enfraquece. O movimento trava. A partir de hoje, troque a pergunta errada. Em vez de perguntar se está com vontade, pergunte o que precisa ser feito agora. Em vez de consultar seu estado emocional como se ele fosse um rei, use sua razão como comando. Levante, faça, conclua, repita. A vida começa a fluir quando você para de idolatrar o impulso e começa a honrar a disciplina. Porque quem depende de motivação vive no acaso. Mas quem aprende a agir sem ela, constrói poder. 2. Controle apenas o que depende de você. A segunda regra estoica é uma das mais poderosas porque corta um dos maiores vazamentos de energia da vida humana. A obsessão pelo que está fora do seu alcance. Você sofre demais quando tenta controlar pessoas, resultados, opiniões, reações, reconhecimento e timing. Você se desgasta tentando ajustar o mundo a uma expectativa privada. E quanto mais faz isso, mais perde força, porque entrega sua estabilidade para fatores que não obedecem à sua vontade. O estoicismo rompe essa ilusão com uma pergunta que devolve dignidade. O que depende de mim agora? Essa pergunta elimina ruído. Ela te arranca do teatro da impotência e te devolve ao terreno da ação real. Não depende de você ser amado por todos. Depende de você agir com valor. Não depende de você evitar toda crítica. Depende de você manter coerência. Não depende de você controlar o passado. Depende de você escolher sua resposta no presente. Essa mudança parece simples, mas reorganiza toda a estrutura emocional de uma pessoa. Porque quando você para de lutar com o incontrolável, sobra energia para construir o que é seu. Sobra foco, sobra lucidez.
sobra força limpa. Muita ansiedade nasce da tentativa arrogante de governar o que não foi colocado sob a sua autoridade. E muita paz nasce no instante em que você aceita esse limite sem se sentir diminuído. Aceitar o limite não é fraqueza, é inteligência, é maturidade, é estratégia. Você não perde poder quando solta o que não controla. Você recupera poder. A vida flui mais rápido quando você deixa de desperdiçar horas tentando decifrar quem não quer ser claro, tentando agradar quem decidiu não enxergar seu valor, tentando prever cada consequência antes de dar um passo. Faça o que é seu, aprimore o que é seu, proteja o que é seu. Sua mente, sua postura, sua palavra, seu trabalho, sua coragem, seu tempo e sua resposta. Quem domina isso já está muito à frente de quem vive culpando o vento pela direção do barco. O estoico não implora estabilidade ao mundo, constrói estabilidade dentro de si. E quando isso acontece, a vida começa a obedecer um ritmo mais firme, porque a sua energia deixa de ser sequestrada por ilusões. 3. Corte o que te enfraquece sem hesitar. Sua vida não começa a fluir de verdade enquanto você continuar carregando o que te drena, te confunde e te diminui. Essa é a terceira regra estoica. Corte o que te enfraquece sem hesitar. A maioria das pessoas sabe exatamente o que está roubando sua paz, mas prolonga a própria dor por apego, medo ou covardia emocional. Mantém hábitos que destroem o foco. Mantém conversas que contaminam a mente. Mantém ambientes que alimentam insegurança. Mantém vínculos que exigem demais e oferecem migalhas. Depois se pergunta por que a vida não anda. A resposta é simples: porque nada flui onde tudo pesa. O estoico entende que leveza não nasce de sorte, nasce de corte, nasce de escolha, nasce da coragem de dizer não ao que seduz no curto prazo e sabota no longo prazo. Nem tudo que você suporta merece permanência na sua vida. Nem tudo que você tolerou até hoje precisa continuar ocupando espaço em você. Existe um custo invisível em permanecer exposto ao que te reduz. Sua energia cai, seu discernimento embota, sua presença se fragmenta. Você começa a operar abaixo da sua capacidade e ainda chama isso de rotina. Mas não é rotina, é erosão silenciosa. Cortar não é um ato de frieza gratuita, é um ato de respeito próprio. É reconhecer que sua vida tem valor demais para ser administrada com complacência. Às vezes o corte será de uma distração, às vezes de um vício comportamental, às vezes de uma convivência, às vezes de uma versão antiga de si mesmo que já deveria ter ficado para trás. O importante é entender uma verdade fundamental. Toda expansão exige renúncia, toda ordem exige eliminação. Toda vida que começa a fluir precisou parar de alimentar o que a emperrava. Se algo te torna menor, mais lento, mais confuso, mais dependente ou mais fraco, isso não merece intimidade com o seu destino. Tenha a coragem de limpar o terreno. Quem quer potência não pode fazer aliança com aquilo que o corrói. A vida acelera quando você para de negociar com o que claramente está te atrasando. 4. Abrace o desconforto como aliado. A quarta regra estoica destrói uma das maiores ilusões modernas. A ideia de que viver bem é evitar desconforto o tempo todo. Não é. Quem foge do desconforto, foge do crescimento. Quem foge da fricção, foge da própria expansão. A vida começa a fluir rapidamente quando você para de interpretar o difícil como sinal de erro e passa a enxergar o desconforto como parte natural do fortalecimento. Tudo o que eleva seu nível exige atrito. Disciplina exige atrito. Mudança exige atrito. Silêncio exige atrito. Treino exige atrito. Autocontrole exige atrito. Nada sólido nasce no conforto excessivo. O conforto em excesso adormece a percepção, enfraquece a vontade e torna a mente infantil. A pessoa quer resultado sem tensão, quer respeito sem postura, quer transformação sem renúncia. Isso não existe. O estoico não idolatra a dor, mas também não corre dela como alguém sem estrutura. Ele sabe que o desconforto revela, treina e purifica. Revela o quanto você ainda é dependente de facilidades. Treina sua capacidade de permanecer firme sob pressão. Purifica sua intenção, porque separa desejo superficial de compromisso real. Quando você aprende a suportar o que é incômodo sem dramatizar, ganha uma vantagem enorme sobre a maioria. Sua mente amadurece. Seu limiar de resistência sobe.
Seu comportamento deixa de ser guiado por impulsos frágeis. Você deixa de fugir de conversas difíceis, tarefas difíceis, decisões difíceis e começos difíceis. E é exatamente aí que a vida começa a abrir caminho. Porque muita coisa que parecia bloqueio era apenas sua resistência diante do esforço necessário. O desconforto não veio para te destruir, veio para te ensinar a não desmoronar tão facilmente. Quando você aceita isso, o medo perde parte do poder, a preguiça perde espaço, a autocomiseração perde palco, e você começa a se mover com uma firmeza nova. Não procure uma vida sem pressão. Construa uma estrutura que suporte pressão. Não procure uma jornada sempre leve. Torne-se alguém que não recua diante do peso. A fluidez verdadeira não nasce da fuga. Nasce da capacidade de atravessar o desconforto sem perder o eixo. 5. Pare de se explicar para quem não está construindo nada. A quinta regra estoica é uma libertação para quem vive cansado de tentar ser entendido por todo mundo. Pare de se explicar para quem não está construindo nada. Muita gente desperdiça uma quantidade absurda de energia justificando decisões, defendendo escolhas, explicando metas e traduzindo sonhos para pessoas que não têm profundidade, coragem ou trabalho suficiente para compreender o que vem. O problema não é apenas a opinião alheia. O problema é sua dependência da validação dela. Toda vez que você precisa que alguém aprove sua direção para se sentir firme, você entrega o volante da sua vida. E quem entrega o volante cedo ou tarde perde o caminho. O estoico entende que a própria consciência precisa ser um tribunal mais forte do que o barulho externo. Isso não significa arrogância vazia. Significa sobriedade. Significa saber que nem toda crítica merece resposta, nem toda dúvida merece explicação e nem toda incompreensão merece esforço. Há pessoas que não querem entender, querem apenas reduzir. Há pessoas que não constroem nada em si mesmas, então sentem alívio ao desacelerar quem está construindo. Se você não percebe isso, vira refém do olhar alheio. Começa a editar sua verdade para não incomodar. Começa a esconder ambição para não parecer excessivo. Começa a diminuir a própria intensidade para caber em ambientes medíocres. Esse é um preço alto demais. Sua vida flui quando sua energia deixa de ser gasta em autojustificação e passa a ser investida em execução. Trabalhe em silêncio quando necessário. Proteja seus planos do olhar banal. Deixe que o resultado fale o que suas explicações jamais conseguirão fazer entender. Quem vive de discurso costuma produzir pouco. Quem vive de construção aprende a falar menos e sustentar mais. Você não precisa dar satisfação a toda pessoa que tem acesso à sua presença. Precisa apenas honrar sua direção com consistência. Há uma força enorme em se retirar do palco da aprovação e voltar ao terreno da substância. Quando você para de se explicar demais, sua mente respira, sua postura endurece e seu caminho fica mais nítido. Nem todo mundo merece acesso ao motivo profundo das suas decisões. 6. Domine sua mente antes que ela te domine. A sexta regra estoica é central, porque tudo desaba quando a mente governa você sem disciplina. Domine sua mente antes que ela te domine. Grande parte do sofrimento humano não nasce dos fatos em si, mas da forma automática, exagerada e desordenada como a mente interpreta os fatos. Um atraso vira catástrofe. Uma crítica vira humilhação total. Um erro vira identidade. Uma incerteza vira sentença. Quando você acredita em todo pensamento que aparece, se torna refém de narrativas internas que não foram examinadas. E uma mente sem exame é um território fácil para medo, raiva, comparação e impulsividade. O estoico treina exatamente o contrário. Ele observa antes de reagir, questiona antes de concluir, filtra antes de obedecer. Ele sabe que pensamento não é ordem, emoção não é comando, imaginação não é realidade. Essa distinção muda tudo, porque devolve a você a posição de autoridade sobre o próprio mundo interno. Você começa a perceber que pode sentir sem se entregar, pensar sem acreditar cegamente e sofrer sem transformar a dor em identidade fixa. Isso não elimina os conflitos da vida, mas impede que cada conflito vire um sequestro mental. Dominar a mente não é sufocar tudo, é organizar, é discernir. É decidir o que merece permanência e o que deve atravessar sem virar morada. Muita gente está exausta não pelo tamanho dos problemas,
mas pelo excesso de diálogo interno descontrolado. A mente fala demais, repete demais, distorce demais. Por isso, quem quer fazer a vida fluir, precisa aprender a interromper o próprio ruído. Respire antes de concluir. Nomeie o pensamento sem se ajoelhar diante dele. Pergunte se isso é fato, interpretação ou medo. Volte para o presente quando a imaginação tentar te arrastar. Essa prática parece simples, mas produz poder real. Quem domina a mente não vira marionete do impulso. E quem não é marionete do impulso, escolhe melhor, reage melhor, vive melhor. A vida começa a fluir quando você para de ser conduzido por um caos interno e passa a governar a si mesmo com firmeza. 7. Faça o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. A 7ª regra estoica aprofunda a primeira e transforma disciplina em identidade. Faça o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Existe uma diferença imensa entre admirar a força e possuir força. Quem apenas admira, fala sobre constância. Quem possui constância, executa mesmo quando o desejo desaparece. Essa é a fronteira entre fantasia e construção. Sua vida não muda quando você entende o que precisa ser feito. Muda quando faz isso repetidamente, nos dias bons e nos dias ruins, com aplauso ou sem aplauso, com ânimo ou sem ânimo. A maioria falha porque transforma compromisso em opção emocional. Se acorda inspirado, faz. Se acorda cansado, adia. Se recebe elogio, continua. Se encontra resistência, recua. Assim, nunca ganha densidade, nunca ganha autoridade sobre si, nunca cria ritmo. O estoico age de outro modo. Ele não vive em negociação constante com a preguiça. Ele entende que a vontade humana é flutuante, mas a tarefa permanece. E porque a tarefa permanece, a postura também precisa permanecer. Quando você faz o que deve ser feito sem esperar o cenário perfeito, cria um tipo raro de autoconfiança. A confiança que nasce da prova. Você passa a olhar para si e dizer com fatos que não abandona o próprio caminho ao primeiro desconforto. Isso fortalece a identidade, e identidade forte gera movimento limpo. Não importa se é treinar, estudar, trabalhar, escrever, cortar excessos, organizar a rotina ou enfrentar uma conversa necessária. O princípio é o mesmo. Faça, sem teatro, sem dramatização, sem transformar cada esforço em uma novela interna. A fluidez que você procura talvez não esteja escondida em um segredo complexo. Talvez esteja na repetição simples do que você vem evitando por falta de firmeza. Toda vez que você honra uma tarefa mesmo sem vontade, aumenta o domínio sobre si mesmo. Toda vez que cede à sabotagem, fortalece a parte fraca da sua identidade. A vida responde àquilo que você repete. Por isso, repita coragem, repita disciplina, repita presença. O resultado pode não surgir no primeiro dia, mas o poder começa a surgir imediatamente. 8. Não reaja, responda. A 8ª regra estoica pode salvar anos da sua vida emocional. Não reaja, responda. Parece uma diferença pequena, mas muda completamente a qualidade da sua existência. Reagir é devolver ao mundo uma resposta automática, apressada e muitas vezes governada por ferida, orgulho ou impulso. Responder é agir com consciência, intervalo e direção. Quem reage demais entrega a própria paz a qualquer estímulo externo. Um comentário atravessa o dia. Uma provocação altera a postura. Uma contradição desperta guerra interna. Uma frustração simples vira tempestade desnecessária. Assim a vida não flui. Ela emperra em cada choque, em cada ruído, em cada atrito pequeno. O estoico enxerga valor no intervalo entre o que acontece e a forma como ele escolhe agir. É nesse intervalo que mora o poder, porque ali você pode impedir que o mundo use seus botões mais frágeis para determinar sua conduta. Responder exige presença. Exige que você perceba a emoção chegando sem permitir que ela assuma o comando sozinha. Exige maturidade para entender que sentir raiva não obriga você a falar com agressividade. Sentir medo não obriga você a fugir. Sentir incômodo não obriga você a explodir. Quando essa compreensão amadurece, sua força cresce de maneira visível. Você se torna menos previsível para o caos, menos manipulável por pessoas confusas, menos vulnerável a situações que antes roubavam horas de energia mental. Responder não significa passividade, significa precisão. Às vezes, sua resposta será silêncio.
Às vezes será um limite claro, às vezes será um afastamento, às vezes será uma palavra firme, mas limpa de histeria. O ponto central é este: você escolhe em vez de descarregar. Essa escolha melhora relações, protege seu foco e preserva sua dignidade. A vida começa a fluir mais rápido quando você para de multiplicar danos com reações desordenadas. Nem tudo merece sua intensidade imediata. Nem todo estímulo merece entrada livre na sua paz. Quem aprende a responder com lucidez carrega uma autoridade que o barulho do mundo já não consegue desmontar com facilidade. 9. Pare de adiar a vida que você já sabe que quer. A nona regra estoica confronta uma das sabotagens mais caras da existência. Pare de adiar a vida que você já sabe que quer. Em algum nível, quase todo mundo já sabe o que precisa ajustar, abandonar, iniciar ou sustentar. O problema não costuma ser falta de informação, costuma ser excesso de adiamento. A pessoa diz que ainda não é a hora, que precisa se organizar melhor, que vai começar quando estiver mais preparada, que em breve vai tomar a decisão certa. Mas esse breve se estende, vira hábito e quando percebe, ela está vivendo anos abaixo daquilo que poderia estar construindo. O adiamento nem sempre parece preguiça. Muitas vezes, ele se veste de prudência, perfeccionismo ou falsa análise, mas no fundo continua sendo fuga. Fuga da responsabilidade de assumir as consequências da própria coragem. Porque começar custa, mudar custa, romper custa, se posicionar custa. E muita gente prefere a dor conhecida da estagnação ao preço desconhecido do avanço. O estoico recusa esse tipo de vida morna. Ele entende que o tempo não respeita indecisos. Cada dia adiado fortalece um padrão. Cada escolha evitada educa sua identidade para a passividade. Cada desculpa repetida faz sua mente acreditar que você fala muito e move pouco. Isso corrói por dentro. Sua vida flui quando você para de tratar a própria intuição lúcida como uma sugestão opcional. Se você já sabe que precisa mudar o ritmo, mude. Se já sabe que precisa cortar excessos, corte. Se já sabe que precisa construir algo, comece. Se já sabe que precisa sair de um estado de acomodação, saia. Não espere a ausência total de medo. Espere apenas clareza suficiente para dar o próximo passo. O restante se ajusta durante o movimento. A coragem não nasce pronta dentro de você. Ela cresce enquanto você age. E toda vez que você avança apesar da hesitação, prova para si que sua vida não será administrada eternamente por desculpas refinadas. Chega um momento em que o atraso deixa de ser proteção e passa a ser traição contra o seu próprio potencial. Não carregue mais esse peso. Honre a vida que você já reconheceu como necessária. 10. Torne-se inabalável. A 10ª regra estoica reúne todas as outras em uma direção final. Torne-se inabalável. Não no sentido de virar pedra sem emoção, mas no sentido de desenvolver uma estabilidade interna que não desmorona a cada mudança externa. A maioria das pessoas vive emocionalmente terceirizada. Se recebe elogio, sobe. Se recebe crítica, cai. Se é correspondida, floresce. Se é contrariada, afunda. Se o dia coopera, sente poder. Se o dia aperta, sente colapso. Essa dependência do lado de fora torna qualquer vida frágil. E uma vida frágil não flui. Ela oscila o tempo inteiro entre euforia e exaustão. Ser inabalável é construir dentro de si um centro mais forte do que as variações do ambiente. É saber quem você é quando ninguém aplaude. É manter postura quando o cenário não ajuda. É não implorar estabilidade às circunstâncias, porque você começou a fabricá-la internamente. Essa força não nasce de um dia para o outro. Ela é resultado de cortes firmes, disciplina repetida, domínio mental, coragem de agir e desapego do que não depende de você. Cada regra anterior prepara esta última, porque uma pessoa inabalável não é alguém que nunca sente impacto. É alguém que sente, processa, aprende e continua. Não quebra por qualquer comentário. Não se perde por qualquer atraso. Não abandona a própria direção por qualquer desconforto. Essa é uma forma rara de liberdade. Quando você se torna inabalável, o mundo percebe uma presença diferente em você. Há mais silêncio, mais firmeza, mais clareza e menos desperdício de energia. Você deixa de viver no modo reação e entra no modo comando. Sua palavra ganha peso. Seu tempo ganha valor. Seu caminho ganha consistência. E então algo importante acontece.
Sua vida começa a fluir não porque tudo ficou fácil, mas porque você ficou forte. Isso muda a forma como enfrenta obstáculos, oportunidades, perdas, pressões e decisões. A vida respeita quem desenvolve eixo, e quando seu eixo está sólido, até o caos perde a capacidade de te arrastar com a mesma facilidade de antes. É assim que uma existência deixa de ser acidental e começa a ser conduzida. Se essas 10 regras tocaram em algo profundo dentro de você, é porque uma parte sua já cansou de viver no improviso, na distração e na fraqueza emocional. A vida começa a fluir quando sua postura muda antes das circunstâncias mudarem. Quando sua mente para de sabotar. Quando sua disciplina para de falhar. Quando sua presença volta a ocupar o lugar de comando. Nada aqui exige perfeição imediata. Exige decisão séria. Exige prática. Exige repetição consciente. Escolha uma dessas regras e comece hoje. Não amanhã. Não quando estiver mais animado. Hoje. Porque a pessoa que você quer se tornar não nasce do desejo de mudar. Nasce do ato de sustentar a mudança. E existe uma força imensa em perceber que o próximo nível da sua vida talvez não esteja distante. Talvez esteja escondido nas escolhas que você vem adiando. Escreva nos comentários: "Eu volto para o controle da minha vida." E leve essa frase com você. Quem governa a si mesmo deixa de ser arrastado pelo caos. No próximo passo, essa força pode ficar ainda mais afiada.